paz do Senhor, queridos. Que prazer a sua companhia aqui outra vez mais. Hoje dando início a mais um novo trimestre, ou seja, o quarto trimestre desse ano de 2024, né? Acabamos de encerrar aí uma temática maravilhosa, muito gostosa, né? O Deus que governa o mundo, Ele governa a minha e a sua família. Isso foi maravilhoso. Destrinchamos aí sobre Esther, sobre Ruth, e foi um trimestre fantástico. E vamos começar esse trimestre agora abençoado, né? As promessas de Deus. E olha que pessoa maravilhosa que está aqui ao meu lado. Aqui, ó. Pastor Flávio Lima. Presbítero Eduardo. Pastorzão, um abraço, um prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui nos abençoando, nosso papo de Escola Bíblica Dominical. Bom, presbítero Eduardo, você, ouvinte, ou assistente deste papo, desse podcast, ao nosso irmão Eric aqui, que está nos suportando aqui, sendo staff nessa gravação. A todos os irmãos, é um prazer estar com os irmãos aqui, um privilégio realmente fazendo, né, a obra do Senhor aqui, falando da palavra santa do Senhor. Amém. Obrigado aí pela oportunidade e falar, né, daquilo que a gente ama, que é o Senhor e a sua palavra. Glória a Deus. Tá vendo só, queridos? Nosso pastor Flávio de Lima, um homem mais que abençoado. Eu estava falando debaixo do que ele não é somente um pastor, ele é um paizão. E nós glorificamos ao Senhor pela sua vida. A sua esposa, Ana Silvia, recebeu o nosso abraço. Todos os filhos, os netos. A netinha. A netinha. É bênção de Deus. Báculo. Queridos, estamos aí caminhando para o fechamento desse ano, né? E agora nós temos aí esse material fantástico em nossas mãos, né? As bênçãos, que é as promessas de Deus. Confie e vivam as bênçãos do Senhor, porque fiel é aquele que nos prometeu. Comentarista desse trimestre aqui, o nosso Elienaldo Renovato, né? Nosso pastor aí, letrado, formado em administração, uma bênção de Deus, e tem feito esse material com muito cuidado para nós aqui comentarmos um pouquinho o nosso papo de Escola Bíblica Dominical. Como eu tenho falado, a sua companhia ela é de fundamental importância. Lembrando que hoje nós temos aqui mais um brinde para você, que é a famosa caneca do papo de Escola Bíblica Dominical. Só Medalhas Brindes Brasil, nossa patrocinadora aqui, né? Então você faz um contato com eles aqui através do Instagram. Vamos lá? Só Medalhas Brinde Brasil está ali no Instagram ali, ó. Olha que material fantástico, ó. E essa daqui ela pode ser sua. Primeiro comentário fixado aí, eu assisto Papo de EBD, você vai estar concorrendo a este exemplar dessa caneca. Comentando ali, você pode ser o sorteado desse exemplar aí. Pastor Flávio, nós vamos falar hoje das promessas de Deus, a lição de número 1. E esse trimestre nós temos uma bênção para você, querido ouvinte, para a minha vida que estou aqui ao lado dessa pessoa fantástica, como eu já bem disse. Hoje nós vamos fazer a seguinte temática. O irmão que vir aqui comentar de uma lição, ele vai comentar aquela lição e a subsequente, ou seja, o pastor Flávio vai falar hoje da lição número 1 e depois da lição número 2. Vai ser bênção para mim e para a sua vida. Amém, queridos? Pastor Flávio, as promessas de Deus. Mas antes de eu passar aqui para o senhor, deixa eu fazer uma leiturinha aqui que eu estava lendo aqui. Eu achei muito interessante. Acho que o senhor já deve ter lido também. Que o nosso comentarista ele coloca aqui, ó. A Bíblia é um livro inspirado por Deus e que possui promessas divinas disponíveis para todos os seus filhos. Há promessas que se cumprirão independente de qualquer atitude minha e sua, atitude humana. Porém, há outras que estão condicionadas, vou repetir, há outras promessas que estão condicionadas à minha e à sua atitude e de obediência de ser humano aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus, ou seja, as Sagradas Escrituras. Nesse trimestre, que é esse quarto trimestre, temos a temática, né, as promessas de Deus, de modo que analisaremos os vários episódios das Escrituras Sagradas, que nos permitem ter acesso a uma visão abrangente do assunto para nosso estudo. E o Senhor nosso Deus, Ele fez as promessas, Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Amém. Que bênção, né, pastor Flávio? Bênção. Isso, antes de começar a falar, né, a gente ter em mente que a escola bíblica é um canal de Deus para tratar com a sua igreja, para falar conosco. E como assembleanos, bons assembleanos, isso é muito forte em nós.
E esse ano, irmãos, ele foi um ano de grandes desafios, tem sido. Desafiador, né? O quarto trimestre mais desafiador ainda, né? Principalmente não só em termos de correrias de final de ano, principalmente dezembro, né? E o cansaço do ano mesmo que se vem. Mas Deus, ele continua falando conosco. E aí, já pegando um gancho de tudo aquilo que Deus tem falado conosco ao longo desses 3 trimestres, e continuará falando no quarto. O primeiro, onde nós abordamos a questão do corpo de Cristo, né, com o pastor José Gonçalves, foi tremendo. Fantástico, né? Esse trimestre. Entender o que é ser igreja, a sua natureza, né, a vocação, a igreja no mundo. E onde nós buscamos entender ou aprendemos do Senhor que não era fazer uma defesa, uma apologia, né, defender a igreja, mas sim entender o que era ser igreja. Foi uma benção. O segundo, com o pastor Osiel Gomes, eu achei fantástico sobre a temática a carreira que nos está proposta, né, falando sobre o caminho da salvação, santificação, a perseverança até chegarmos ao céu, tanto que nós tratamos cada uma dessas lições aqui como um verdadeiro peregrino, tanto que um dos livros indicados, né, para o segundo trimestre foi realmente O Peregrino, de John Bunyan, porque entendendo, irmãos, que nós não somos daqui. Este mundo nos pesa, luta, né, contra os valores de Deus, os princípios do Senhor em nossas vidas, e nós nos cansamos. E esse aqui veio e falou assim, olha, para entender, nós não somos daqui. Nós estamos de passagem, a gente tem que ter o foco realmente no céu. O Senhor falou grandemente conosco. Já não vou ser redundante, no terceiro trimestre, as histórias aqui de Ruth e Esther, o Deus realmente que governa, que controla todas as coisas e nos faz entender que somos míopes, não enxergamos um palmo na frente do nosso nariz, mas Deus realmente trabalha em nosso favor. E como diz o profeta Isaías, lá em 64:4, né, desde a antiguidade nunca houve um Deus que trabalhasse tanto em favor daqueles que não esperam. Então, nós temos tido esses ensinamentos, né? Esse aqui foi pelo pastor Silas Queiroz, tremendo também, e aí encerramos aí na semana passada. E aí, para essa semana, iniciando as promessas de Deus, né? No Senhor. Essa, como já dito aí pelo irmão presbítero Eduardo, né, com relação ao pastor Reinaldo Renovato, a proposta, né, da comissão de educação da CPAD, junto com a CGADB também, claro, ela foi de trazer ensinos de refrigério para o cristão e a sua igreja. Então, esse trimestre ele vai servir realmente de bálsamo para as nossas vidas. Não uma proposta de atrair pessoas ao Senhor por causa das promessas feitas, né? Como chamado teologia de prosperidade, não. Mas entender, à luz das Escrituras, as promessas do Senhor. E, né, quem já adquiriu a sua revista, dê uma olhada, a divisão dela, ela é centrada com a temática sobre as promessas de Deus. Tendo a primeira, o pano de fundo, realmente entender biblicamente, é o que a gente vai comentar sobre o que vem a ser essas promessas. Depois, a promessa sobre a nação de Israel. A terceira, que eu achei fantástico também, foi sobre as promessas para a igreja, né, o derramamento do poder do Senhor, do Espírito Santo sobre a igreja, os sinais do Senhor. Então, vai realmente nos levar assim a voltar ao Senhor, a renovar os nossos ânimos. E aí, os demais temas sobre o Deus que cura, a promessa do Senhor com relação à salvação, há 4, né, as promessas conciliadas à questão da obediência, e daí por diante. Bom, será um trimestre fantástico. Muitas igrejas não terão as suas últimas aulas, né? Então eu até sugiro, né, que para não perder disso, insira, né, nós vamos fazer isso ali na Vila São José. Das lições 10, da 10ª, a 13ª, nós vamos fazê-las todas no mês de novembro, às segundas-feiras. Segunda-feira das promessas de Deus, no ensino bíblico à noite.
porque dezembro é realmente muito cheio e carregado, mas não vamos perder uma. E fantástica no Senhor, e nós precisamos. E para isso, irmãos, em nome de Jesus, estarmos animados para isso, né? Apaixonados pela escola bíblica, apaixonados pela palavra do Senhor, e aí buscar se entusiasmado no Senhor, realmente passar isso para os alunos, para a igreja. E aí, como professor, além, claro, do conteúdo, né, das revistas, adquirir a questão do livro, né, de apoio. Ajuda muito. A revista Ensinador Cristão, né, na mesma linha, eu acho que ela não só algumas dicas, didática, né, algumas oficinas, algumas questões poder aplicar nas salas de aula. Então, professor, superintendente, busque adquirir. Nessa também já adquiri o Mensageiro da Paz desse trimestre. Ela vem tratando a questão do antissemitismo, que é a sua matéria-chave, os ataques à fé. E aí a comissão, os escritores levaram muito a refletir sobre o bombardeio que a fé tem sofrido no mundo. Então, a gente buscar conhecer e olhar realmente o que está acontecendo em todo o mundo, não só no Brasil, né? Em todo o mundo. E além, claro, desses materiais, né, uma boa Bíblia de estudo, que eu acho que auxilia bastante. Eu sou suspeito, amo demais a Bíblia de estudo pentecostal. Então, eu sugiro aos irmãos que tenham também uma Bíblia, né, boa de apoio. Esse trimestre não tem muitas indicações de livros, né, mas eu sugiro aqui, né, a história, um clássico, né, a História dos Hebreus, de Flávio Josefo, né, historiador judeu, que contemporâneo dos dias de Cristo, que traz numa visão judaica, né, a história do seu povo. Então, confrontando as escrituras, ele é muito interessante e ajudará muito os professores. Sempre eu falo que tem que ter pelo menos na sua biblioteca essa daqui. Como é um trimestre de renovação de ânimos, né? Sugiro Heróis da Fé, outro clássico do pastor Orlando Boyer, que a história de 20 homens que não desanimaram dentro dos seus tempos, né, da diversidade da vida, as dificuldades, mas mantiveram uma fé viva no Senhor. Eu sempre choro ao ler. O meu já está velhinho, uma edição antiga, até marronzinho que já. Mas, olha, é um livro que eu sugiro, né, que neste momento, irmãos, de bombardeio, de cansaço não só físico, mas cansaço espiritual, a gente aproveitar de Deus esse momento de bálsamo segundo a sua palavra. E, né, com experiências de homens também que, como nós, sofreram, mas aplicaram a fé no Senhor e venceram. Então, em nome de Jesus. Um bom devocional é outro também que eu gostei muito, foi um presente, o pastor Alessandro Oliveira que me deu. Oi? Do Wisber, né? Eles são 200 mensagens de reflexões para reflexões 100 no Antigo Testamento e 100 no Novo. Tremendo, irmãos. Essa daqui, quem conhece os escritos de Wisber, o comentário expositivo de Wisber, né, em 6 volumes, depois ele fez um outro de 2, que é o resumido. Ele sempre traz uma história antes de fazer os comentários na exposição dos textos bíblicos, né? Então, o seu comentário é assim. E aqui ele fez essa aplicação, né? A palavra para hoje, baseado nessa questão das histórias, os episódios bíblicos, para se aplicar na vida diária. Uma bênção do Senhor, foi um presente. Eu gostei muito. Esse ainda, caixinha, né, em box, capa dura, abençoado. Fantástico. E aí, irmãos, o nosso prazer é estar, ou tem que ser estar em nossa casa, né, em nossa família. Mas muitas das vezes os nossos lares têm passado dias, momentos difíceis. Então eu sugiro este livro do Anders, Deus, Casamento e Família. Ele trata
à luz das Escrituras, né, o projeto de Deus para as famílias, a importância da casa, a importância do esposo, da esposa, dos filhos, e à luz das Escrituras. E todas com referências, com alguns comentários sensacionais, as questões das enfermidades, né, hoje as doenças psicossomáticas, né, as questões aí psicológicas, a ansiedade, e ele vem tratando essas questões para se prevenir ou se trabalhar isso na família, tendo Deus como centro. Mas que o quarto trimestre para as nossas vidas é crer verdadeiramente no Senhor. A necessidade de chegarmos a Deus, crer realmente no Senhor. Somos bombardeados, né? A nossa luta, sim, não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Diariamente somos confrontados espiritualmente e Satanás usa pessoas para, né, vir contra as nossas vidas, o sistema contra nós, o mundo contra nós, contra a igreja, contra as nossas pessoas, e nos faz realmente, né, refletir, colocar às vezes, né, humanamente, por causa de uma natureza pecaminosa, colocar essa fé em dúvida, duvidarmos realmente dessa fé em Deus. Então, o Senhor nos traz nesse trimestre para refletirmos sobre Ele, a necessidade de crermos nele, porque Ele é um Deus que não falha. Ele é fiel para com as nossas vidas. E a segunda proposta, né, do trimestre como chave é realmente crer na sua palavra. Aquilo que o Senhor falou em todo, por exemplo, a promessa da salvação, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Creia, né, no Senhor. Aquele que crê alcançará no Senhor a sua salvação. Então, as promessas são verdadeiras. Ele vai nos trazer alívio, Ele vai nos salvar. Crê no Senhor Jesus e as suas promessas vão se cumprir nas nossas famílias. Então, Deus, Ele realmente nos chama, nos adverte, nos exorta, né, a realmente crer nele, na sua palavra e caminharmos, né, por esse pouquinho de tempo que ainda temos aqui. É um trimestre fantástico no Senhor. Em nome de Jesus, estejamos animados, entusiasmados no Senhor para esse trimestre que fantástico que começa essa semana. As promessas de Deus, num completo, né? O texto ora, ele nos diz da seguinte maneira: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo número 12. E olha que fantástico que está a verdade prática. Deus faz as suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Comente alguma coisa sobre essa verdade prática. O comentarista foi muito feliz, porque realmente, como nós dissemos aqui, ele, creio que, iluminado pelo Senhor, né, para trazer esse conteúdo para as nossas vidas, e não foi um planejamento de agora, né, os planejamentos aí são de 4 a 5 anos antes, né, da efetivação das revistas. Deus, preocupado conosco, Ele nos trazer de que o mundo pode falhar. As decepções podem vir, mas Deus não falha. E a maneira de estarmos realmente bem é estarmos no centro da vontade de Deus. É agradar ao Senhor. E aí o escritor aos Hebreus, ele traz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Que todos aqueles que se chegam a Ele precisa crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que nele esperam, aquele que nele busca. Então, que nós tenhamos no Senhor realmente esse ânimo de acreditar verdadeiramente na sua palavra. Eu sempre falo, irmão Eduardo, que Deus não tem compromisso com o homem. Não. O homem pode viver aí 100 anos e chegar no seu último momento e cair, desfalecer a sua fé. Por mais que o Senhor ame o homem, ele vai agir segundo a sua palavra. Deus não sente prazer na morte do ímpio, mas que ele venha ao arrependimento.
Então o homem pode fazer, eu sempre digo, não importa o começo, o meio, o interessante para o Senhor é o final. E neste final, Deus, sendo nosso socorro, ele realmente busca nos advertir. E ele fala, não tem compromisso com o homem. Ele vai condenar esse homem se for desobediente, se andar fora da sua palavra. Mas por quê? Ele vela pela palavra dele. Então o compromisso de Deus é com a sua palavra. E que nós, em nome de Jesus, possamos entender isso, pois o Senhor vela por ela para cumprir. Se ele falou, ele vai cumprir. Sobre a minha vida, sobre a sua vida, a vida da igreja, a sua vida, meu caro irmão. Creia em nome de Jesus. Que maravilha, né, queridos? Esse foi apenas um comentário sobre a verdade prática, hein? Então, eu tenho costumado falar, né? Se acomode-se bem na sua poltrona, no seu assento aí, Amém. que através da vida do nosso pastor Flávio aqui vai sair um vasto conhecimento para mim e para você. Mas antes aqui, deixa eu relembrar uma coisa que eu esqueci no início. O pastor Flávio já bem disse, né? Ele está lá coegando hoje, auxiliando, né? Na nossa regação da Vila São José, ali pastoreado hoje pelo nosso primeiro vice-presidente, pastor Vanderlei de Almeida, a sua esposa ali. Leva o nosso, irmã Silene, leva o nosso abraço aí para o nosso pastor Vanderlei, para toda a congregação. Temos ali um seleto grupo ali de obreiros abençoados ali, professoras abençoadas que já estiveram por aqui, já passaram por aqui, e para a gente é sempre um prazer poder receber os nossos irmãos. E hoje não é diferente, né? Então agora, pastor Flávio, o senhor pode ficar bem à vontade aí, destrinchar para nós. A primeira lição, irmãos, ela realmente é a base para todo o trimestre, como o de hábito. Então, o objetivo dessa primeira lição é buscar fazer com que o aluno entenda o que vem a ser as promessas realmente. Ele faz utilização, né, na leitura bíblica em classe do texto de Isaías, capítulo 55, né, do verso 6 ao 13. Então, em seu primeiro, né, ao seu primeiro tópico, ele vem a questão do convite. Né? O Senhor convida, baseado, né, sobre esse texto de Isaías 55, que o Senhor ele realmente nos chama a acreditar naquilo que sai da sua boca. Né? Que, o verso até o 11, né? Assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que apraz e prosperará naquilo que a enviei. Então o Senhor nos chama a ir a buscá-lo, né, enquanto pode achar, invocar enquanto ele está perto, mas se atentando à sua palavra, pois ele realmente vai fazer cumprir sobre as nossas vidas. E aí ele vem, né, a importância dessa busca, desse devocional, e aí eu falo, que esse trimestre, claro que ele vai tratar das questões teológicas, pois falarmos de Deus, da sua palavra, é teologia, mas de uma maneira muito mais espiritualizada. E aí ele fala que essa busca não é de conhecimento, mas é alimento para a alma, num devocional realmente com Deus, numa intimidade com o Senhor, numa vida de oração, numa vida de buscas, né, na sua palavra, no seu momento de real de intimidade com Deus. Deus tem falado comigo isso. Né? O texto de Mateus, capítulo 11, lá, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, enfim, como diz o texto. E aí a gente sempre usa o texto de Mateus, às vezes, para o mundo, um processo de evangelização. Mas quantos casos nós temos internos de pessoas cansadas? E eu falo, mas por que elas estão cansadas? Se esta palavra, ela é para a igreja do Senhor também. Ela é para mim e para você. Então o Senhor nos convida a ir até Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Promessa de irmãos, nesse momento em que estamos cansados, como falamos inicialmente, o Senhor nos convida a ir a Ele, buscá-lo, e o refrigério vem, o descanso vem, a aplicação real vem para as nossas vidas. Né? E aí, ponto 1.3 vem aqui sobre a necessidade de se arrepender. Então precisamos nos reavaliarmos,
tirarmos, eu falo, a máscara da religiosidade e nos colocar diante de Deus, sermos sinceros com o Senhor. Deus nos convida e Ele quer fazer maravilhas sobre as nossas vidas. É a sua promessa. Por isso que eu falo assim, que a palavra-chave aqui é fé. Essa crença real. Somos crentes, era para ser, olha o crente passando ali, né? Porque era povo que cria, né? Eu tive uma triste experiência de ter um amigo que pastoreava e ele falou assim, eu dirigi igreja anos sem crer em Deus. E aí isso me põe a refletir. Quantas vezes a gente está fazendo e nos esquecendo de quem é Deus? Não crendo no Senhor, não temendo ao Senhor. Então o Senhor nos chama a crer nele. Será que também não é aquele ponto nós estarmos sempre no piloto automático? Mas aí é que tá. A nossa fé não é uma fé racional. Paulo traz isso, né, aos romanos. Então a gente está no Senhor, irmãos. Vir à casa do Senhor. Por que eu vim? Passa a se questionar. Por que eu vim à igreja? Por que eu leio? Isso é apenas um ritual, né? Isso é um rito religioso, falar de Deus só para família, se mostrar para a sociedade. Não, se mostre para Deus. Deus tem nos chamado a se revelar, né, a buscar. E Ele, irmão, Ele se revela a nós. Nós temos aqui a plena certeza que Ele nos escolheu. Quem somos nós? Melhor do que ninguém para recebermos o que temos recebido de Deus. Misericórdia e graça andam juntos sobre as nossas vidas. Somos a geração eleita, né? Sacerdócio real. E Deus tem nos chamado, irmãos. Então a escola bíblica, ela tem nos servido disso. Essa temática, ela vai ser, irmãos, olhar novamente para o Senhor e a sua palavra, as suas promessas, das suas diversas formas. Busque a Ele. Ore ao Senhor por aqui. Eu costumo falar assim, pastor Flávio, muitas das vezes daqui, até repetidamente, né? Você, querido professor, querido coordenador de EBD, ou até mesmo você, pastor local que está aí nos assistindo, eu costumo falar que o Senhor, Ele fala numa lição por completo, por entre linhas. Aquilo que às vezes poderia ser insignificante, mas é o mais importante. Querido professor, pastor, coordenador de EBD, convide a sua classe, convide o rebanho a qual foi confiado a você, a refletir sobre o que estamos fazendo realmente para Cristo. O que é a minha vida? No singular, é isso mesmo, a minha vida. O que ela está sendo para Cristo. Nós falamos aqui nos bastidores, irmãos, assim, cada um tem uma preocupação, né? E eu tenho uma grande preocupação de desagradar a Deus. Tudo daquilo que Ele é. Então eu busco me policiar no Senhor e o socorro, quem me revela é o Espírito Santo. Amém. Me convence dos meus pecados, do juízo e da justiça. E nessa revelação do Senhor, o meu grande temor é chegar no último momento. Né? Senhor, em teu nome eu preguei, em seu nome expulsei demônios, como diz lá o texto de Mateus 7, né? No final do discurso do Sermão do Monte. Em seu nome fizemos maravilhas, em nome do Senhor nós fizemos. E o Senhor virá para nós, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, que eu não vos conheço. A eternidade sem Deus. Sem Deus. Então, o sofrimento aqui, ele é algo passageiro. Mas o Senhor tem nos convidado, se mantém fiel. As promessas são verdadeiras, são reais. E daqui a pouquinho você vai herdar a maior de todas, que é estar eternamente com o Senhor. Maravilha. Vamos aproveitar esse gancho que já passar para o tópico de número 2, né? As promessas e seus fundamentos. Ele vem com 3 subtópicos aqui fantásticos também. A promessa na Bíblia, Deus é infalível e Deus zela por sua palavra. Esse ponto aqui, ele traz o panorama, né, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Né? A promessa à nação de Israel. Né? E quando nós olhamos nas Escrituras, né, Moisés, ele vem escrever dentro da Torá, né, o
o Pentateuco ali, aquilo que era passado, né, de maneira oral por cerca de 2.500 anos. Né? Então, no ano 1500 a.C., aproximadamente, ele vem trazer, né, no Gênesis, né, o início de tudo, como Deus criou, como Deus fez, e a queda do homem, depois as falhas, né, dos homens, depois chega nos dias de Noé, e aí Deus ainda continua, né, mantendo a sua... encontra um alvo que temia o Senhor, e através dele realmente povoa novamente a terra, manda o povo se esparramar, o povo não se esparrama, aí o Senhor vem lá com Babel e divide as línguas, faz o povo se espalhar, até chegar lá no final do capítulo 11, com o patriarca do povo de Moisés, dos hebreus, que era Abraão. E aí ele vem trazendo todo o contexto, né, das promessas feitas a Abraão, se temesse, se cresce ao Senhor. Tem uma mulher, ele falou, farei de ti pais nações. Como? Uma mulher estéril, né? Mas ele continuou crendo. E o Senhor falando com ele. E mesmo assim, Deus exigindo dele ainda, né, a sua fidelidade, a sua santidade. Né? Anda na minha presença e ser perfeito. E fez promessa de dar um filho. E fez cumprir sobre ele, sobre Isaac. Mulher estéril teve filho. Jacó teve filho. E aí foi. E aí vem todo o Antigo Testamento reportando como o Senhor vem tratando no deserto o seu povo e as promessas. E aí, trazendo sempre luz a quem? A Cristo, levando. E aí no Novo Testamento, cumprindo-se em Cristo Jesus a sua promessa. Né? Então, ponto 2, né? Deus é um Deus realmente infalível. Se Ele promete, Ele há de cumprir. Ele é perfeito, Ele é Deus. Atributo de Deus é a sua eternidade, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua infinitude. Então, irmãos, Deus é muito mais daquilo que nós falamos, é muito mais do que as religiões apresentam sobre Deus. Ele é fantástico e Ele nos ama e nos convence disso. E Ele nos convida a confiar nele. Coisa extraordinária, né, meus irmãos? Tá vendo só como é gostoso ouvir quem tem conteúdo e intimidade com Deus, né? Você vê como é que fala, tão transparente, tão gostoso de você ouvir, de você aprender. São palavras que ela vem com cheiro suave, com brisa de refrigério para as nossas vidas. Com show, pastor Flávio. E assim, essa primeira aula é realmente a nos desarmar, fala assim, lançarmos fora esse fardo que nós temos carregado e voltar realmente ao primeiro amor, né? As primeiras obras, não, deixa eu recomeçar, melhor dizendo, né? O que nos fez ir, claro, convencido pelo Espírito Santo de Deus, mas o que nos fez ir até o Senhor, né? Há uma viva esperança de estar com Ele. Eu não quero entrar em lições futuras aqui, né? Nós vamos falar da igreja, né? A igreja acreditava na volta do Senhor assim, de maneira imediata. No caso da igreja de Tessalônica, né? Nós pegamos no livro de Atos dos Apóstolos ali, ou melhor, Atos dos Apóstolos, né? A igreja de Tessalônica, acreditando na iminência da volta de Cristo, tanto que Paulo tem que advertir. Mas nós precisamos viver, irmãos. Isso pode ser hoje. Pode a gente não acabar essa aula. E aí a gente está assim, realmente, o Senhor fez promessa e Ele é fiel e vai fazer cumpridas. Nós contávamos para as crianças as historinhas, né? As histórias bíblicas, histórias bíblicas, né? Ao dilúvio, ok, quantos anos? Cerca de 100, 120 anos de alguns historiadores de velho, mas isso cumpriu. Uns começaram até ajudando lá a construir a arca. Mas 1 ano, 10 anos, gente, 50, mas não vem essa chuva, não é louco. Nós estamos aqui, o Senhor falou assim sobre a sua vida, mas o povo é louco há quase 2.000 anos. Mas Ele é fiel. Claro que lições futuras vai ter a questão dos propósitos proféticos, né? Lá. Mas não é aquilo, o profeta, Deus usou um vaso lá para falar. Não. A sua palavra, essa é infalível. O projeto básico está aqui.
O específico, não que Deus não trate como Ágabo, né, que tratou com Paulo, não vai, não é que não. Você vai sofrer, vai passar isso. Cumpriu. Usou, e Deus usa os seus. Mas o que Deus quer de nós, dessa geração, realmente é examinar essa palavra, as Escrituras. O que nós cuidar ter nela realmente a vida eterna. Que maravilha, né? Pastor Flávio, caminhando para o tópico número 3, tipos e propósitos das promessas de Deus. Aí ele vem acabando, entendendo que existem algumas incondicionais, ou seja, não depende do homem. É o projeto do Senhor, exemplo, houve a queda, e aí, independente do homem, o Senhor tratou a sua promessa, exemplo, a salvação através de Cristo Jesus. Vem desde o Gênesis, a sua queda, matou o animal, da semente da mulher virá aquele que pisará a cabeça da serpente. Então, existem promessas feitas, ou falas de Deus sobre as nossas vidas, sobre as gerações, que não dependem necessariamente da minha escolha, ela vai cumprir. E claro que a volta da temática, ela é alívio. De novo, o Senhor tem promessas de cura, o Senhor tem promessa de salvação, o Senhor tem promessa de restauração da família, até aqui. Ele tem promessa e ele é fiel e mostra assim, os exemplos bíblicos restaurando famílias. Mas a gente precisa olhar ao Senhor e a sua palavra num todo. Se ele falou que vai salvar, ele vai salvar. Só que se ele também falou que vai ter o castigo, vai ter o castigo. Então, ele zela de novo. Então, essa é incondicional. Ela vai acontecer. Há dois caminhos, não tem três. Não tem, irmão. Não existe o terceiro. Ou melhor, o caminho é Jesus. A verdade, ele é o único caminho. Mas o homem, naquilo que cremos como arminianos, né, direito de livre-arbítrio, onde caminho a gente quer? Caminho largo ou caminho estreito? Porta larga ou porta estreita? Só dois. Não tem um terceiro caminho, dá um jeitinho, andar na faixa. Não tem, irmão. Não tem. Então essas são incondicionais. E aí já vem com as condicionais, que depende dos momentos. O comentarista traz aqui um dos exemplos, né, das promessas do Senhor feito à geração de Moisés, né, no deserto ali. Então, a promessa da terra prometida, a terra que manava leite e mel, que lá as vestes não se desgastavam, os calçados até cresciam, e eu creio, porque está na sua palavra. E aí, para aquele momento. Então, as suas promessas para aquele momento se cumprir. Então, condicional dá um momento. Né? O avivamento da igreja, né? A promessa de Pentecoste, o crescer da igreja, os sinais em Éfeso. Né? Deus tinha um propósito ali, condicionado ao momento. Promessas do Senhor de derramamento e condicionado à necessidade que havia ali. Paulo sair de uma janela em Damasco, né? Lançado dentro do cerco, o Senhor fez, ninguém vai pôr a mão. Está lá no barco, chegando na ilha, lá em Malta, não se desespere, não, ninguém, o Senhor disse que ninguém vai morrer. Não vai, não morreu, eu vou chegar a Roma. E aí ele cria o momento, o Senhor falava em cima daquele momento. Então, condicional. Então, já indo para o ponto 3.3, que é o propósito das promessas de Deus. Então, tudo isso é para a glória do Senhor. Nesse momento de comunhão, sentimos o Senhor e temos realmente tudo para Ele, para a glória dele. Não egoísmo de Deus, mas reconhecimento do homem, que Ele é fiel. Não sei se viram, né, na semana passada, sobre a questão de uma família que se perdeu no Rio de Janeiro, que é comum. O GPS do ex-navegador dele ali indicou ele para um caminho e ele acabou margeando e entrando numa comunidade, onde uma menina, não falo a memória, acho que 14 anos, tomou um tiro. Quase morreu, né? E aí, assim, os caminhos podem falhar, mas, por exemplo, o Senhor, ele estabeleceu o nosso GPS para o céu, é a sua palavra. O nosso GPS de vitória é a sua palavra. Deuteronômio 28, se nós obedecermos e caminhar nisso aqui,
Se obedecermos, as promessas vão vir, irmão. Se sermos fiéis ao Senhor. E esse caminho não nos conduz à perdição. Ele não nos leva. O nosso GPS não nos leva à perdição. Que maravilha. Não nos põe em risco. Nesse mundo tão digital que nós vivemos, né? Nesse mundo de várias informações, várias conexões, nós temos um manual que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, que continua sendo alimento sólido, um GPS sólido para a minha, para a sua vida, para mim, para a sua família, como nós já bem acabamos o terceiro trimestre. O Deus que governa o mundo. Retornando sobre isso novamente. Essa temática essa lição de número 1, as promessas de Deus, que na verdade é mais um plano de fundo, né, professor Flávio? É isso aí. Essa lição 1. Né, do ponto aqui. Então, ela é um convite realmente a uma fé no Senhor. Então, o comentarista coloca isso baseado, primeiramente, o tópico 1 em cima de Isaías, capítulo 55. A necessidade dessa busca, a necessidade dessa intimidade com Deus. E o Senhor realmente vela pela sua palavra para cumprir. Então, ele convida realmente a acreditar, a confiar no Senhor, a ter essa intimidade. Esse trimestre, ele é um trimestre, mas eu falo assim, não que não seja teológico, mas ele tem chamado a gente a uma espiritualidade verdadeira. Isso. E aí, o ponto 2, aonde está a fundamentação das promessas do Senhor, segundo a sua palavra. À luz das escrituras, da palavra, pois o Senhor é nela. Deus é um Deus infalível, mas é aqui, é o que está aqui. Esse cânon vai discutir aulas futuras aí sobre a palavra do Senhor, levar a crer nesta palavra. Né? Satanás tem buscado mudar. Teve até uma escola bíblica de líderes aqui, Gunnar Berg, o pastor Gunnar Berg esteve conosco e ele veio falar sobre as traduções. E a gente, muitas sociedades bíblicas existentes, buscando trazer versões, e ele comenta, né, que algumas estão trabalhando para desvirtuar ou ir de uma maneira progressiva, alterar os textos, ou afastar os textos do original, buscar contextualizar, mas tirando do propósito exegético real lá do escrito. E versões assim que ferem realmente a santidade de Deus, às vezes, e a sua palavra. E aí ele vem, busca essa palavra, as promessas segundo as escrituras, e aí vem para os tipos, né? Existem coisas que Deus vai fazer e não vai depender de ninguém, e tem coisas que o Senhor vai trabalhar na vida, no particular de cada um, de um povo, enfim. Segundo os seus, tudo com o propósito de fazer a sua vontade, né? De ser exaltado em nome de Jesus. Que bênção, né, queridos? Este foi mais um Papo de Escola Bíblica Dominical, comentando da lição de número 1, as promessas de Deus. Muito obrigado pela sua participação e presença. Obrigado. Só para a gente não perder o fio da meada, qual que é o endereço da congregação? Rua Padre Bento Cortês de Toledo, número 320. Na Vila São José. Vila São José, em frente ao Colégio Taubatiano. Você indo pela Faria Lima, entra no Depósito Tuan, 320 metros. Ou exatamente em frente ao Colégio Taubatiano. Será um prazer recebê-lo também. Lembrando que o pastor Flávio ele é coordenador da Escola Bíblica Dominical. Juntamente com o pastor Eugênio. O pastor Eugênio, ali na Vila São José. Então a sua visita ali vai ser um prazer em recebê-los ali. Amados, um forte abraço, fique com Deus e até a semana que vem. Lembrando, primeiro comentário fixado, você concorre à caneca Papo de Escola Bíblica Dominical. Um forte abraço, até a semana que vem.